gostaria de abrir o curso Reflexão Filosófica e Militância Democrática no Alberto Bobbio. O curso faz parte da Escola de Altos Estudos da CAPES, que é realizada nessa semana na Faculdade de Direito da UERJ. Agradecemos a presença de todos e a presença das universidades conveniadas que estão transmitindo o curso e daqueles que estão assistindo o curso ao vivo através da TV UERJ. Lembramos aqueles que assistem o curso pela internet que e-mails com perguntas ao professor podem ser enviadas ao final da palestra para o e-mail que foi disponibilizado para inscrição. Gostaria de agradecer em especial, além da CAPES, por ter proporcionado esse curso aqui na UERJ, ao professor Mário Lozano, que é o professor que vai ministrar o curso. Então, passo a apresentá-lo e depois passo a palavra ao professor Lozano, que ministrará a primeira aula do curso hoje. O professor Mário Lozano é professor emérito da Universidade do Piemonte Oriental, professor também da Universidade de Turim, é doutor honoris causa pela Universidade de Hannover, na Alemanha, pela Universidade da República do Uruguai, também é doutor honoris causa pela Universidade Carlos III da Espanha e pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Mário Lozano, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença e espero que esse curso possa render vários frutos, não só para a Faculdade de Direito da UERJ, mas para as outras faculdades de Direito do Brasil. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço a apresentação e envio as saudações não somente aos participantes aqui do Rio, mas também aos participantes das Universidades Federal do Paraná, da PUC do Paraná, da Universidade de Brasília, ficando à disposição através da internet para eventuais perguntas. O título das 4 aulas diz respeito à dupla atividade do professor Bobbio na sua atuação na Itália e na Europa nos anos passados, porque, por um lado, Bobbio foi um mentor filosófico de toda uma geração do pós-guerra na Itália, mas também participou ativamente da discussão política durante o período da guerra e do fascismo e na discussão democrática depois da Segunda Guerra Mundial. A figura de Bobbio, como a figura de Hans Kelsen, é a figura de um teórico do direito, por um lado, porém, no mesmo tempo, de um prático da vida política, não no sentido de ser um político atuante, porém de apresentar ao público uma reflexão sobre os acontecimentos contemporâneos do direito. A sua posição filosófica sempre foi uma posição sem preconceitos, sem julgamento de valores. Muito weberiana, muito kelseniana, como veremos, porque Kelsen influenciou diretamente o professor Bobbio a partir do ano 1949. Mas, por outro lado, no momento no qual a vida política da Itália ou da Europa precisava uma atuação exata, Bobbio nunca se retirou, nunca aceitou trabalhar na assim chamada Torre de Marfil, mas participou ativamente também com algumas consequências diretas, não sempre agradáveis, como a cárcel durante o período fascista. Assim que, na minha opinião, hoje é interessante falar de Bobbio como uma personalidade articulada, não somente um teórico do direito, mas também uma pessoa que participou da vida política, participou da vida cultural do país e, sobretudo, influenciou gerações de estudantes e intelectuais, não somente na Itália, porém, em geral, na Europa.
a influência de Norberto Bobbio na América Latina é muito forte até hoje. Quase todas as obras de Bobbio foram traduzidas ao espanhol e, sobretudo, ao português. Quase as obras principais de Bobbio se encontram aqui no Brasil em traduções absolutamente aceitáveis. O cartaz sobre as 4 palestras fala de Norberto Bobbio que faz 10 anos morreu em Turim. Eu hoje tentarei falar nas 4 palestras de Norberto Bobbio do ponto de vista da sua realização cultural e da sua atuação política, porém, no mesmo tempo, examinando a conexão entre o seu trabalho de professor e de militante com os acontecimentos da sua vida a partir do momento no qual o próprio Bobbio começou a actuar na Itália. Porque, na minha opinião, existe uma conexão importante entre as investigações de Norberto Bobbio e os acontecimentos históricos aos quais Bobbio mesmo participou. Bobbio não trabalhava de maneira abstracta. Muitos dos seus livros nascem de impulso devido aos acontecimentos históricos, porque Bobbio participou ativamente, também quando não queria, como na época fascista, aos acontecimentos. Assim que, por um lado, examinaremos dados biográficos de Bobbio e, por outro lado, veremos como, no fluxo da biografia de Bobbio, se encontrano os livros que o próprio Bobbio escreveu no curso desse tempo. Em geral, como molde geral das 4 aulas que teremos nos próximos dias, eu considerarei 2 épocas na vida de Bobbio. O próprio Bobbio indica que a sua vida intelectual começou a partir de 1945-49 com a fim do fascismo na Itália, a fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da liberdade de expressão. Veremos depois nos textos que o mesmo Bobbio nos preparou que a transição do fascismo à República parlamentária foi um momento no qual se desenvolveu mais a atitude do próprio Bobbio como teórico do direito vinculado a Kelsen, vinculado a uma teoria relativista sem avaliações políticas morais do próprio direito. Assim que as 2 épocas que Bobbio mesmo indica são a sua vida antes da queda do fascismo, que o próprio Bobbio indica como a própria pré-história cultural, e o que aconteceu depois. Eu examinaria também outra dicotomia dentro da vida de Bobbio, exatamente uma separação entre uma primeira época na qual Bobbio atuou depois do fim da guerra como filósofo do direito, e é uma época que, para esquematizar, pero os esquemas são tão cômodos e tão úteis que se precisa de vez em quando usar os esquemas com prudência, porém servem. Bobbio começa, como diz ele mesmo, a sua vida cultural em 1945-49 e 1949, veremos depois, é o ano da sua conversão ao kelsenismo. Assim que, de 1945-49 até 1972, Bobbio tem interesses filosóficos e políticos, porém o acento é, sobretudo, sobre os interesses filosóficos. Com
o terrível, como disse o próprio Bobbio, o terrível 1968, o maio de Paris. Bobbio troca rapidamente de interesses culturais, se concentra mais na filosofia da política e menos na filosofia do direito. O que não significa que Bobbio abbandone a filosofia do direito, mas é um cambio de acentuação. Na primeira fase, até 1972, Bobbio se ocupa prevalentemente di filosofia do direito. Depois de 1972 até 2004, che è o anno do falecimento di Bobbio, Bobbio si occupa muito di filosofia do direito, di filosofia da politica, sem abandonar a filosofia do direito. 2004 è o anno no qual Bobbio morreu e por isso hoje, 2014, recordamos o decennio che já passou depois da morte do próprio Bobbio. Nesse quadro geral da vida de Bobbio e das suas obras com as duas divisões, eu desejaria lembrar que Bobbio se ocupou das duas matérias, filosofia da política e filosofia do direito, na Europa, com fundamento nas teorias europeias, mas foi um dos poucos que também tomou em consideração o que acontecia na América Latina. Porque na Turim da época fascista, o amigo mais estreito de Bobbio foi o professor Renato Treves, que talvez alguém conheça como fundador da sociologia do direito na Itália. Renato Treves, de família judia, por causa das leis raciais emanadas na Itália em 1938, foi obrigado nesse ano a abandonar o país e chegou ao Uruguai e de Uruguai à Argentina, onde ficou até o final da guerra. O contato com o Uruguai foi propiciado pelo professor Couture, que actuou como um verdadeiro despachador de exilados que chegavam da Alemanha, da Itália, da Espanha para outros países da América Latina, porque o pequeno Uruguai não podia receber todos os professores que chegavam. E, em geral, eu perguntei uma vez a Treves como foi que todos viajavam a Montevideo e não diretamente a Buenos Aires. Porque, na realidade, me contava Treves que Montevideo, Uruguai, tinha uma legislação mais favorável à imigração. E depois de Montevideo ficava mais fácil entrar nos outros países da América Latina. Através de Couture, que operava em Montevideo, alguns professores, como o professor Liebman de Direito Processal, o professor Ascarelli de Direito Tributário, passaram a São Paulo. O professor Renato Treves passou a Buenos Aires e de Buenos Aires o professor Carlos Cosio, que era de Tucumã, encontrou um lugar para Treves em Tucumã. O contato entre Bobbio e Treves continuou durante toda a guerra e, de volta à Itália, Treves trouxe o conhecimento da sociologia geral e, em particular, da sociologia jurídica, que na Itália não existia porque, durante a época do fascismo, a sociologia foi considerada um produto do mundo anglo-americano e, por isso, absolutamente deixada de lado e não tomada em consideração. Eu lembro que os primeiros livros de sociologia geral chegaram na Itália através da USIS, da Associação Cultural dos Estados Unidos, ao final da guerra. Treves é o primeiro que trouxe para a Itália a sociologia do direito e,
na última fase de Bobbio, filósofo do direito, já no final dos anos 60, no começo dos anos 70, Bobbio aceita a visão sociológica de Treves ao lado da visão kelsenológica normativa e, na exposição do seu último livro, Da estrutura à função, que é também presente nas bibliografias portuguesas, Bobbio diz claramente que, a essa altura, a sociologia bate a porta da filosofia do direito. Tem como uma fusão das duas visões e a visão da sociologia do direito em Bobbio, porém, em geral, na Itália, chegou através da Argentina, do exilado Renato Treves e do trabalho que Treves fez para criar a sociologia do direito como cátedra na Universidade Italiana. Por outro lado, um segundo elemento latino-americano na vida di Bobbio è che l'unico libro di Bobbio che è intitolato Teoria Geral do Direito non existia in italiano e começou sua existência somente através da tradução feita na Colômbia por o professor Rosa Cunha, que preparou a tradução de 2 textos do Bobbio, e veremos depois porquê, e depois pedia ao Bobbio a autorização a publicar juntos a teoria da norma e a teoria do ordenamento como teoria geral do direito. O terceiro elemento foi outro argentino, Gennaro Carió, que por primeira vez nos anos 60, 70 indicou o cambio que existia no Estado moderno, que realizava intervenções cada vez mais importantes no mundo da economia, assim que o Estado, a essa altura, não se limitava a ser o Estado guardião, o Estado repressor, porém tinha uma atitude de facilitar a economia e, por isso, se precisava ver o direito não somente como uma estrutura com elementos repressivos, mas também como uma estrutura com elementos propulsores da economia. No seu livro de transição da estrutura à função do direito, Bobbio explicitamente ricorda os textos di Gennaro Carió. Deixando de lado agora essa interferência, essa influência da América Latina com Bobbio, eu resumiria rapidamente as datas mais importantes que encontraremos depois nas distintas exposições. 1909 è o anno di nascimento di Bobbio. Entra na Facoltade di Direito di Turim, nel 1931 termina a Facoltade di Direito e 2 anos depois termina a Facoltade de Filosofia. Bobbio tinha os estudos jurídicos e filosóficos completos. Essa fase de preparação é muito curiosa porque, em geral, não foi estudada, também porque a cesura, o corte do final da época fascista implicou uma concentração nos temas novos, nos temas da democracia, nos temas da liberdade de expressão, nos temas sobre Kelsen. Não esqueçam que Kelsen, judio ele também, na Itália fascista e, sobretudo, na Alemanha nacional-socialista, não podia ser citado, porque a regra nas universidades alemãs da época nacional-socialista foi que
os autores judíos e comunistas, comunistas ou social-demócratas, não podiam ser citados. Tinha um efeito que os antigos romanos chamariam de damnatio memoriae, a condenação da recordação. Por isso se borraram completamente estes autores e, não por casualidade, só em 1949 Bobbio se converte ao kelsenismo depois de uma descoberta mais ou menos casual. Isso é, na minha opinião, particularmente importante porque se não se considera a peculiaridade da época, não se entende porque uma pessoa com a cultura de Bobbio, no contexto no qual o próprio Kelsen já foi nos anos 30 introduzidos pelos fascistas antes das leis raciais, somente em 49 se dedica a Kelsen, porque antes praticamente os textos de Kelsen não circulavam, apesar de algumas exceções que veremos depois. Como eu comentava o outro dia, mais ou menos hoje será para mim bastante difícil falar de Bobbio sem falar de mim mesmo, porque eu trabalhei quase 40 anos com ele, a partir do primeiro ano da universidade até o ano do seu falecimento. E, como dizia Bobbio, falando de outros seus amigos mais antigos, dizia: eu não posso falar de Nicola Bagnano e de tantos outros sem pensar aos acontecimentos meus pessoais, sem refazer indiretamente a história paralela da minha vida, porque effettivamente a vida di Bobbio e a minha vida biológica e intelectual são paralelas. Bobbio nasceu em 1909, eu nasci em 1939 e toda continuou com esse ritmo de 30 anos em 30 anos. Bobbio entrou na Faculdade di Direito di Turim em 1928, eu entrei na mesma faculdade em 1958. Bobbio pubblicou o seu primeiro livro em 1938, eu publiquei o meu primeiro livro em 1968. E depois, ao lado das coincidências cronológicas, tinha também as coincidências topográficas, porque vivíamos na mesma cidade, algo mais, na mesma rua, porque praticamente na época na qual Bobbio ainda vivia com os seus padres, moravam numa avenida no começo, ao número 1, e eu morava com os meus pais, 30 anos depois, no final da mesma rua, assim que tem uma coincidência muito forte. Eu encontrei o próprio Bobbio em 1958 na faculdade, foi o meu primeiro exame de filosofia do direito e a partir desse momento o contato com Bobbio continuou ininterrompido até depois de ter eu a cátedra em Milão. O que é interessante é que a partir desse momento também, para mim, Bobbio foi um modelo cultural e também político, no sentido que na época, depois da guerra, as tensões ideológicas na Itália ficaram muito mais fortes do que acontece hoje. Hoje são tensões de baixo nível, absolutamente, devido a problemas econômicos, a problemas de proteção das próprias indústrias. Qualquer referência ao Berlusconi não é casual, é inevitável, e, de toda maneira, o nível da discussão política é efetivamente baixo. No final da guerra, ao contrário, a discussão política, apesar de ser mais violenta do que hoje, do ponto de vista verbal, claramente, foi todavia de nível muito mais alto. E Bobbio nunca se retirou frente às contestações políticas, frente aos problemas políticos. A sua investigação
socio-filosofica do direito sempre se acompanhou com uma intervenção direta. Por isso, o título de nosso seminário me parece particularmente indicativo, porque a militância política é, muitas vezes, a origem de trabalhos teóricos ou de livros do próprio Bobbio. Hoje eu me concentraria sobre a juventude de Bobbio e me desculperão se continuo um pouco mais sobre esse tema, porque a juventude di Bobbio, do ponto di vista cultural, è desconhecida na Itália, exatamente porque o Bobbio que todos estudam é o Bobbio do pós-guerra. Mas Bobbio do pós-guerra, no pós-guerra já tinha 40 anos, já tinha uma formação intelectual completa. Como chegou aos 40 anos? Si sabe pouco ou nada, também porque o próprio Bobbio, considerando o anterior ao 1949 uma pré-história irrelevante da sua vida cultural, falou muito pouco, não reeditou as poucas coisas que Bobbio pubblicò antes di 49. E em 1949, di un dia para outro, surge o Bobbio kelseniano e o que eu hoje tentaria fazer por primeira vez, isso é interessante, com as pessoas que me acompanham, seria de ver o Bobbio da primeiríssima fase, a partir da entrada na universidade até 1949, exatamente para ver qual foi a formação de Bobbio. A minha impressão é que é interessante para ver a maneira na qual Bobbio se desenvolveu com a chegada da liberdade de expressão. E, no mesmo tempo, para quem é mais jovem que eu e, todavia, considera a escolha do seu futuro e tem dúvidas sobre qual poderia ser a escolha que dá certo, é muito interessante ver como o professor Bobbio, com a sua inteligência já excepcional na universidade, mas também com uma família da alta burguesia turinesa sem problemas econômicos, por exemplo. O padre de Bobbio foi um dos primeiros, como se chama? Cirurgião. Um dos primeiros cirurgiões de Turim. Os problemas econômicos claramente nunca afetaram a vida de Bobbio, a diferença da vida de Renato Treves. Um dos primeiros encontros depois da guerra, final dos anos 50, primeiros anos 60, com Renato Treves, falando da minha situação acadêmica confusa, etc. Uma das primeiras perguntas de Treves foi uma pergunta que Bobbio nunca faria, porque não chegaria a pensar nesse problema. Treves me perguntou, mas, porém, você tem um salário? Porque, como emigrante, sabia que os problemas práticos são relevantes. Bobbio, na realidade, apesar da cárcel, apesar da persecução durante a época nacional, a época fascista, nunca tive verdadeiros problemas materiais. O que é interessante nessa época é que ficou sepultada nos arquivos das universidades e permite ver como Bobbio, durante os anos bastante sufocantes do fascismo, sobretudo do fascismo da época da aliança com a Alemanha, quanto mais o fascismo italiano se vinculou ao nacionalsocialismo, tanto mais a ditadura de Mussolini ficou apertada, muito coincidente com a ditadura do próprio Hitler. Mas nos primeiros anos do fascismo, como o fascismo foi de verdade uma revolução, e, se me permitem abrir uma parênteses que explica coisas também da vida de Bobbio, foi uma revolução estranha, porque Mussolini
na realidade foi um socialista revolucionário. Poucas pessoas lembram que na União Soviética foi necessário expurgar um trecho das obras de Lenin, no qual Lenin dizia: se alguém vai trazer o socialismo na Itália, será Mussolini. Mussolini dirigia o jornal Avanti, órgão do Partido Socialista Italiano, na época na qual não existia o Partido Comunista. E, por isso, no Partido Socialista se encontravam os socialistas revolucionários que depois ficariam na ala comunista. Nessa situação de comunismo revolucionário, o próprio Kelsen, que será o mentor intelectual de Bobbio, foi traduzido pelos fascistas na Itália e foi traduzido como teórico da democracia parlamentária. Na Itália existiam efetivamente, dentro do movimento fascista, dois setores que depois se desenvolveram de maneira muito particular. Um setor que se chamava, que chamamos depois, como na historiografia, o fascismo movimento, que não coincide com o fascismo institucional. O fascismo movimento tinha alguns rasgos revolucionários na literatura, pensem ao futurismo. A Semana da Arte Moderna de aqui é de 1922, e 1922 é o ano da Revolução Fascista na Itália. Os futuristas e os autores da Semana de Arte Moderna são muito vinculados. O Bauhaus comunista e a arquitetura racionalista da época de Mussolini são vinculados. O que aconteceu foi que a teoria do fascismo não aceitava a representação democrática. Não esqueçam que também nessa época os parlamentos funcionavam muito mal, fragmentados em muitos partidos, sem chegar a resolver os problemas econômicos que depois estouraram na crise de 1929. E, de toda maneira, ao sistema da representação parlamentar dos indivíduos, os fascistas, não todavia os nacional-demócratas ou nacional-socialistas, oponiam a representação das estruturas econômicas através das corporações. A visão das corporações, que foi provocada por um socialista revolucionário que se juntou ao poeta Gabriele D'Annunzio, passou depois a Getúlio Vargas e também ao movimento integralista, que olhava com muita simpatia ao fascismo, dizendo que o que o Brasil precisava não era exatamente o fascismo, porém algo similar ao fascismo, não? Mas na primeira fase, o grupo de corporativistas desenvolveu uma teoria do direito corporativo e da economia corporativa de verdade alternativa ao capitalismo. O ministro fascista Bottai foi um dos ministros mais inteligentes. Existiam fascistas inteligentes, infelizmente. O ministro Bottai é o fascista, na minha opinião, ideal, porque foi um fascista revolucionário da primeira hora, foi ministro das corporações, com atuações interessantes que veremos. Depois, por coerência, participou ao último governo de Mussolini, quando já Mussolini ficava controlado totalmente por Hitler na assim chamada República di Salò, depois de 1944, e, com a fim da guerra, passou como soldado raso na Legião Estrangeira. Essa é uma biografia, como precisa ser a biografia de um fascista. Esse senhor, como ministro da Educação, da Cultura e depois das corporações, é, entre outras coisas, o fundador do Festival Cinematográfico de Veneza, que algumas coisas continuam até hoje.
En Pisa, na Universidade de Pisa, um grupo de professores vinculados ao ministro Bottai, quero dizer, sob a proteção política do ministro Bottai, publicava revistas sobre o corporativismo, é corporativismo também em português, verdade? Sim. Não, em francês é corporatisme, falta il vis. Pubblicava uma rivista sobre o corporativismo, onde indicava que o corporativismo precisava ser não só uma teoria, a teoria econômica do fascismo, mas a teoria geral do Estado fascista, chegando até o ponto de dizer que a corporação precisava substituir a propriedade privada. O que aconteceu ao final é que os corporatistas da escola de Pisa, apesar de ser protegidos por Bottai, ficaram excomunicados pelos fascistas institucionais sob a acusação de ser comunistas, porque efetivamente substituíam a propriedade privada com a corporação. Nesse contexto, a revista das corporações que se publicava em Pisa começou nos anos 30 a publicar os textos de Kelsen sobre a teoria parlamentária e sobre a democracia parlamentária, com uma indicação muito clara. Cada um dos artículos traduzidos de Kelsen tinha um artículo de crítica di Volpicelli, che foi um professor di filosofia do direito, di tipo tradicional, fascista. E a nota, depois do primeiro artículo sobre Kelsen, é mais ou menos a seguinte: a teoria democrática di Kelsen, vírgula, que não podemos absolutamente aceitar, vírgula, é hoje tão conhecida e tão importante que precisamos apresentá-la de maneira completa ao leitor italiano, de maneira que seja possível fazer uma crítica fundada a essa teoria que não aceitamos. Isso senão a escola de Pisa acabou mal, com praticamente os distintos professores enviados na Sardenha, na Sicília. Claramente, uma posição intelectual desse tipo ficou incompatível com os desenvolvimentos sucessivos do fascismo. Porém, o próprio Kelsen foi traduzido por primeira vez na Itália, e eu republiquei os textos de Kelsen e os textos de crítica a Kelsen num livro de faz poucos anos. Assim que Kelsen já se conhecia como teórico do parlamentarismo na Itália a partir dos anos 30 e não como filósofo da política. Bobbio, por esta razão, não conhecia o próprio Kelsen do ponto de vista da filosofia do direito. Também porque o próprio Kelsen não é originariamente um filósofo do direito. Kelsen originariamente é um professor de direito público da Áustria Imperial. Os seus primeiros trabalhos são sobre o direito público da Áustria Imperial. Somente a Áustria Imperial terminou com a Primeira Guerra Mundial, Kelsen continuou como conselheiro do presidente da República e, praticamente, Kelsen foi o autor principal da Constituição de 1921 da Áustria, que é uma Constituição socialista avançada, eu diria, porque o presidente da República foi um representante do austro-marxismo. E essa posição de vinculação informal ao austro-marxismo continuará a ser um problema para Kelsen durante toda a vida. Kelsen nunca participou diretamente de um partido social-democrata. Porém, na Alemanha e depois também nos Estados Unidos, quando alguém queria atacar politicamente Kelsen, se volvia a suas raízes, entre aspas, austro-marxistas. Kelsen
Kelsen sempre se movia a níveis muito altos, passou com os austromarxistas a ser o conselheiro no trabalho constitucional e somente em 1930, com a transformação da Áustria e o domínio dentro da Áustria do que se chamou austrofascismo, abandonou a Áustria. Não esqueçam que Kelsen havia criado, junto a outros claramente, havia sido um dos padres da Constituição da República, da nova República de Áustria, havia sido por isso nomeado integrante vitalício do Tribunal Constitucional e depois